Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, exposição bíblica do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel. Aquele abraço a você que nos acompanha, pastor Stanek, pregador do mato, meu abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha e compartilhar essas exposições que são para a glória de Deus. Bom, eu sempre tive desejo eu sempre busquei, assim, uma exposição bíblica, pelo menos versículo por versículo, ou assim, assuntos, e é difícil achar. Então, segundo a graça de Deus, o que nós desejávamos, e pouco se acha, nós estamos buscando a fazer exposição bíblica, versículo por versículo. É claro que o certo é ler, explicar e aplicar, mas não dá, nem sempre dá para nós lermos tudo. Mas explicar e aplicar, aí nós dependemos de muita graça do Senhor e principalmente da sua oração. Então nos ajude aí em oração. Deus abençoe. Deus está falando através do trovão desse lugar e a sua voz é poderosa. Então nos ajude aí compartilhando, orando. 1 Samuel capítulo 15. Terminamos o capítulo 14. Você lembra como terminamos o capítulo 14? Saul guerreando contra os seus inimigos em redor e Deus dando vitória a Saul. Israel sofrendo os ataques dos filisteus que não cessaram. Mas Saul, ele vai atacar aqueles inimigos. Ele vai dar um alento, um alívio para todo Israel. Aqueles inimigos que saqueavam o povo de Deus. Enfim, eles vão ser expulsos por Saul até os filisteus. As terras que os filisteus haviam tomado vão ser reconquistadas por Saul. E assim que nós terminamos o capítulo 14. E já entramos no capítulo 15 assim. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Parece que Saul e Samuel não tinham muito contato depois daquela rebeldia, enfim, passou-se muito tempo. E o profeta Samuel vem refrescar a memória de Saul. Sou eu, aquele que te ungiu, rei de Israel. E vim aqui trazer um recado do Senhor para você. Agora, escuta. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Então, Saul tem uma missão dada por Deus. Versículo 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumento. Consagrar uma destruição. Ou seja, tudo que estava no arraial dos amalequitas, eles eram um povo nômade, viviam andando e se acampando, igual os ciganos de hoje. Quero que destrói tudo. Tudo está consagrado para a destruição. Tudo. Não pega nada de lá, está tudo consagrado para destruição. Então consagre aí para destruir tudo. Vamos dar uma olhada aqui quem eram os amalequitas. Por que Deus quer que destrói todos os amalequitas? Quem eram os amalequitas? Vamos dar uma olhada. Vamos ver de onde saiu os amalequitas. Elifaz, filho de Saul, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Ameleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Então os amalequitas são descendentes do neto de Esaú. Saíram de Esaú, nada mais nada menos que irmão de Jacó. E são bisnetos de Abraão. Não, neto de Esaú, entrou na parentela. Então aí está a origem dos amalequitas. Vieram de Esaú. Tal de Amaleque, saiu os amalequitas. Êxodo 17, 8. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Deus queria que destruísse os amalequitas justamente por causa disso. Por causa do que eles fizeram com Israel quando saíam do Egito. Quando Israel saiu do Egito, estava passando pelos amalequitas e eles fizeram algo horrendo, horrível. E se nós não estudarmos a palavra do Senhor, nós não vamos descobrir. E essa ordem de destruir os amalequitas
não é uma ordem de agora. Não é que Deus está falando agora, nesse contexto com Saul. Olha só. Deuteronômio 25, 17 ao 19. Lembra-te do que fez Ameleque no caminho, quando saíste do Egito, quando te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após de ti, quando estavam abatidos e afadigados, e não temeu a Deus. Pois o Senhor teu Deus te ouve dado sossego de... Pois o Senhor teu Deus te ouve dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu. Não te esquecerás. Deuteronômio 25, 17 e 19. Assim que eles entrassem na terra, possuíssem a terra, era para terem eliminado os amalequitas. Povo nômade. Viviam igual ciganos, mudando de lugares. Eles não tinham terra fixa, não tinham lugar, habitação fixa. Eles viviam rodeando, igual os ciganos. E já havia essa ordem, quando eles entrassem na terra, destruíssem os amalequitas. E agora vem Deus e manda Saul destruí-los, porque quando o povo saiu do Egito, eles fizeram igual a Bíblia diz que Satanás vive rugindo igual um leão, bramindo igual um leão, buscando a quem possa tragar. O que o leão faz? Ele olha no bando, estrategicamente, espera os fortes, os sadios passando, eles ficam focados e pegam os doentes, os aleijados, os mancos, e é justamente o que os amalequitas fizeram. O povo de Israel vai passando, saindo do Egito, e os que vinham atrás com, hoje em dia fala comodidade, enfermidades, doenças, mancando, aleijados, enfim, eles atacaram, mataram, saquearam, sem dó e sem piedade. Esse é o povo que oprimia a Israel. E também a palavra do Senhor, Deus disse a Abraão que existe uma medida de iniquidade, existia uma medida de iniquidade para os amorreus e para todas essas nações pagãs, que essa medida seria completada e foi, e teriam que ser destruídos, eliminados da terra, mortos. Então essa ordem, então Deus está mandando destruir os amalequitas por causa disso. Ah, pastor, mas vamos pagar agora, a geração de agora vai pagar pela do passado? Encheu a medida da iniquidade. Eles não se arrependeram, não se converteram. E a ordem de Deus é destruir todos os amalequitas. Os amalequitas são velhos inimigos de Israel. Vamos ver lá também naquela... Aí depois daquele saqueamento, morte de muitos israelitas, aí Moisés vai travar uma guerra contra os amalequitas, que 2 homens vão sustentar a mão de Moisés, e Josué vai entrar nessa guerra e vai vencê-los. Então é um inimigo antigo de Israel, que Deus está mandando destruir. Olha o que diz Gênesis 15, 16. Na 4ª geração seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deus tem um cálice da sua ira, que está sendo derramado sobre a terra. Muita gente está descendo à sepultura, porque encheu o cálice da ira de Deus. Então esses são os amalequitas que Deus está mandando destruir. E Saul recebe essa ordem, vai destruir os amalequitas. Lá na frente nós vamos ver que Saul não obedeceu a Deus no tocante a destruir os amalequitas. Por que nós vamos ver? Porque eles vão atacar as mulheres, os servos de Davi, lá num território filisteu. Vão atacar, eles vão saquear, vão levar as mulheres, os filhos de Davi e dos soldados, e novamente Deus vai intervir e vai dar vitória a Davi, conseguindo reconquistar tudo que é dele. Mais à frente, vamos ver um descendente de Amalequita, que é o tal de Amã, com sangue nos olhos, armando a armadilha para destruir todos os judeus. E ele vai cair nessa armadilha. Então os amalequitas não serão destruídos. Vamos ver que Saul não vai obedecer à voz do Senhor, a ordem de Deus. Versículos 7 a 4. Saul arruma emboscada com o exército, orienta os quineus
a sair. Aí no mesmo tempo nós vamos ter duas coisas acontecendo: juízo de Deus e a justiça de Deus. Juízo sobre os amalequitas e justiça, misericórdia sobre os quineus, porque eles foram bondosos com o povo de Israel nesse período quando saíram do Egito. Então vai estar acontecendo essas duas coisas que também aconteceu em Jericó no passado: juízo para Jericó e justiça para a casa de Raabe, a ex-prostituta. Então Deus é assim, Ele é maravilhoso. Saul ataca os amalequitas até um lugar que dava vista para o Egito. Dava para ver dali o Egito. Saul vai atacando os amalequitas até esse lugar. Versículo 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os carneiros, e pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Qual a história que você lembra aqui, bíblica? A história de Acã. Tudo em Jericó estava consagrado à destruição, e tudo no acampamento dos amalequitas estava consagrado à destruição. E Saul vai tomar a mesma postura de Acã. Ele vai tomar a mesma postura de Acã aqui. E vai fazer do jeito dele. Vai fazer do jeito dele. Amados, é onde muitos líderes estão prevaricando, pecando contra o Senhor. Muitos líderes estão prevaricando aqui. A constituição da igreja é a Bíblia. É a palavra de Deus. Mas, para se fazer a vontade dos homens, muitos líderes estão prevaricando. Estão deixando a constituição da igreja, que é a Bíblia, estão fazendo do seu jeito. Assim foi o que Saul fez. Eu vou destruir os amalequitas, mas vai ser do meu jeito. E a igreja, e a esses líderes, eu quero te dizer, Deus já ungiu Davi, que vai dar a volta por cima e vai seguir a constituição de Deus, que é a Bíblia. Davi não está aí para popularidade, não, ele está aí para agradar ao Senhor. Não importa o que o homem vai dizer, o que o homem vai pensar, o que importa é agradar o Senhor. A igreja sempre andará na contramão do mundo, dizendo não ao divórcio, não à sensualidade, não ao pecado de forma generalizada, na contramão do mundo, da axiologia, o que o homem acha, o que o homem pensa. Porque temos algo a fazer, é obedecer o que Deus mandou fazer e do jeito que Ele mandou fazer. Não podemos acrescentar nenhuma prerrogativa, nem um tio e nem um jota, para fazer do nosso jeito. Tem que ser do jeito que está na Constituição de Deus para a igreja, que é a Bíblia Sagrada. Se você está fazendo do seu jeito, igual Saul, com medo de perder a popularidade, seguidores, Deus já ungiu Davi no seu lugar. É só uma questão de tempo. Versículo 10 e 11. Deus fala com Saul acerca da sua rebeldia, de não seguir as instruções de Deus na missão. As instruções para a igreja estão todas lá na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que se ainda que um anjo desça do céu e prega outro evangelho, além daquele que está escrito na palavra, que seja anátema, quer dizer maldito, sem valor. Vamos lá. Versículo 12 e 13. Samuel vai orar por Saul a noite toda. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou, Saul disse: Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Segui as instruções do Senhor. Ô profeta, que honra ter o Senhor aqui. Deus abençoe o Senhor. Está tudo certo, está feito. Feito. Segui as instruções de Deus, ó. Maravilha, deu tudo certo. Imagina um monumento,
Se fosse para a honra e glória de Deus, até seria relevante, mas para a sua própria honra. O texto aqui deixa bem claro que foi para a sua própria honra. Meu Deus do céu. Ergueu um monumento para a sua própria honra. Devia ser feito de pedras, uma em cima da outra. Eu suponho, possivelmente foi feito de pedras, esse monumento, em honra ao grande Saul. Fez igual os reis do Egito, os faraós, fazia aquelas imagens, estátuas, em sua própria honra. Misericórdia de Saul, infelizmente, entrou por esse caminho. Ou seja, diz o profeta, está tudo sob controle. E deve ter chamado o profeta para beber e tudo, devia ter uma maior farra. Maior farra, muitos animais rugindo, e enfim. Olha o versículo 15. Respondeu Saul aos soldados. Versículo 14. Samuel, tudo certo? E que barulho é esse que eu estou ouvindo de animais? Aí no 15. Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para o sacrificarem ao Senhor seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Era para destruir tudo. Mas os soldados pouparam. Homem frouxo, que não assume os seus atos, os seus erros. E ele disse, olha só o que Saul disse. Pouparam esses animais para sacrificarem ao seu Deus. Não é o nosso Deus, é o Deus de Samuel. Será que Saul tinha outro Deus? Porque ele vai dizer seu Deus. Trouxeram para sacrificarem ao seu Deus. Versículo 16 ao 19. Rapaz, Deus te escolheu, te tirou da sua família, te coroou como rei. Você mesmo disse que a tua família era menor, que você era o menor. E agora? Agora desobedeceste ao Senhor, trazendo os despojos, que o Senhor falou que era condenado. Uma santa condenação. Santo quer dizer separado. Então tudo estava separado para a condenação ao Senhor. Versículo 20 e 21. Aí Saul vai dizer, eu trouxe Agag, mas exterminei os amalequitas, como o Senhor mandou. E a ideia de pegar os animais não foi minha não, foi dos soldados. Eles quiseram pegar os animais. Mas adiante ele vai dizer, eu tive medo, fiquei com medo deles. Que tipo de homem é esse que não assume os seus atos? Por isso que Davi vai ser um rei segundo o coração de Deus. Porque ele vai assumir as suas culpas. Quando o profeta Natan chega no palácio, aborda Davi, conta aquela história. Se é Saul? Profeta, a culpa é daquela mulher. Ela não tinha nada que estar pelada, tomando banho pelada lá no... A culpa é dela. Mas como é Davi, ele vai assumir. Ele vai cingir como homem e vai dizer, eu pequei. E a Bíblia diz que aquele que confessa a sua culpa alcança misericórdia. Mas a tendência nossa é transferir a culpa. De achar que nós somos justos. Eu tenho uma mensagem sobre Jó, que nós vamos ver Jó, um homem justo, íntegro, que o próprio Senhor deu testemunho dele. Mas quando ele fica cara a cara com Deus, ele reconhece que é um pecador, que é um miserável homem, porque ele vai dizer, eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, eu sou um homem abominável. É isso que nós somos. Temos que assumir as nossas culpas, as nossas responsabilidades, para alcançarmos a misericórdia de Deus. Mas não é o que Saul vai fazer. Ele não vai fazer isso. Aí vamos ver aqui do 22 ao 24, vamos ler.
Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, e ele o rejeitou como rei. Então Saul vai dizer, versículo 24: pequei, disse Saul. Mas ele não está arrependido, não. Isso aqui é só remorso. Tem muito crente assim, remorso. Pede perdão, vai lá na frente da igreja e continua. O mesmo homem, a mesma mulher. Só remorso. Não arrependeu. Não arrependeu. Pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Não foi que o Senhor me deu, não, as instruções que você me deu. Aí aqui que ele vai dizer: tive medo dos soldados e os atendi. Será? Eu vou te dizer o medo, meu ponto de vista. Eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, o que eu penso desse medo de Saul, segundo o que nós vamos ver mais aqui para frente. Tive medo. Olha só o que ele vai dizer lá também no capítulo 13, versículo 12. Pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Não tinha faca nenhuma no pescoço dele. Aqui ele está dizendo também que teve medo. Esse sentir-me obrigado podia trocar por tive medo. Qual é o medo de Saul? Qual seria o medo de Saul? Perder a moral, perder a fama, perder a popularidade. E pela palavra de Deus, por Deus, nós temos que estar disposto a sacrificar até a nossa reputação. Como grandes homens de Deus sacrificaram a sua reputação. Nós vamos ver Daniel sacrificando a sua reputação, preferindo temer o Senhor, sacrificando a sua reputação diante dos homens. Nós vamos ver Ananias, Azarias e Azael, até os judeus, tudo de joelho dobrado, e eles como príncipes, como maiorais, eles sacrificaram a sua reputação com o reino de Babilônia e deixaram intacta a reputação de Deus. Quantas vezes eu e você vamos ter que sacrificar a nossa reputação? Mas o medo de Saul é a popularidade. É o medo de muitos líderes. É conivente para não perder aquele irmãozinho que tem um dízimo gordo. Aquela família que é influente na igreja. Eu não quero perder. Então o medo dele não é dos soldados. Os soldados estão subordinados a ele. Não é esse o medo. É o medo de muitos homens. Com Deus, a gente perde para ganhar. Esse é o meu ponto de vista sobre esse medo de Saul. Tive medo dos soldados, eles atendi. Para mim, é esse medo e talvez, possivelmente, uma desculpa, uma mentira que ele inventou, porque ele era bom nisso. Como tem muito crente bom nisso, inventar mentiras, desculpas. Aí do versículo 25 a 30, nós vamos ver que Saul realmente está buscando a honra diante dos homens. Por quê? Porque Samuel vai exortá-lo, vai repreendê-lo e não vai querer voltar com ele. Ele está preocupado com a sua moral, com a sua honra. Ele não está preocupado com Deus. Volta comigo. E o profeta vira as costas, ele puxa a roupa do profeta, rasga. Ele lavra a sentença: rasgado de ti é o reino, e dado ao teu servo melhor que tu. E novamente ele cerca o profeta e continua implorando: volta comigo.
por favor, me honra diante dos homens, diante do meu povo, diante do exército. E a religião e a política andam juntos. Vamos ver os sacerdotes, vamos ver Adonias, os reis assim, tomou o reino na marra, assumiu o trono, fez um complô com Joabe, com o sacerdote. Então ele já tinha Joabe, que era o chefe do exército, e agora ele vai puxar o lado religioso, que é o sacerdote que carregava a estola sacerdotal para Davi, que é o tal do Abiatar, talvez o último descendente de Eli. E ele vai ficar forte por essa aliança. Então Saul se sentia fraco. No caso, se o profeta Samuel não fosse com ele. O profeta de Israel, aquele que orava pelo povo, que tinha uma moral, que tinha a confiança do povo. O povo sabia que a voz de Deus estava na boca dele. Vem comigo, por favor. Me honra diante do meu povo. E o profeta Samuel vai voltar, porque ele certamente, sabendo de Agag, ele vai, então eu vou voltar porque eu tenho uma missão a cumprir. E a Bíblia diz que ele volta com Saul. E assim voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Tem uns textos aqui que parece que Saul é crente. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Será o que ele pensou? Seria livre? Voltaria para o seu reino? Samuel, porém, disse: assim como a tua espada deixou mulheres sem filho, também a sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Aí veio o terrível e o último versículo. Isso é terrível. Isso é terrível. Qual a última vez que você viu o homem de Deus? Profeta. Qual a última vez? Qual foi o último recado que ele te deu? A última mensagem? Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei sobre Israel. E eu quero fechar essa lição com Provérbios, que até parece que não existe na Bíblia, mas é muito sério. Essa aqui fecha essa lição. Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Provérbios 29:1. Guarde isso. O homem que muitas vezes repreendido endurece o coração, endurece a cerviz, de repente será destruído, sem que haja remédio. Deus está falando conosco nessa lição. Se o profeta se afastou de você, alguma coisa está errada. Como é que está seu relacionamento com seu pastor? De ovelha e pastor? Como está seu relacionamento de pastor com seu líder? Porque servir a Deus é servir os homens, é servir o próximo. É isso que a Bíblia diz. Servir os homens como a Deus. Deus abençoe, meu abraço e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.